Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Rondeí Esteves, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia, Goiás, sobre o tema Perda de Entes Queridos. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, nos dê a sabedoria para que consigamos conduzir as nossas vidas, consigamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, agindo sempre com amor e fraternidade. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora um interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado Amor. Dois anos de surras incessantes. 2 anos vivera o Chico junto da madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus, Chico implorou: Mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? O espírito carinhoso afagou e perguntou: Por que você está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. Mas a senhora sabe que nos faz muita falta. A mãezinha consolou e explicou: Não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de todos vocês. E sempre que revia a progenitora, o menino indagava: Mamãe, quando é que o anjo chegará? Espere, meu filho. Decorridos 2 meses, João Cândido Xavier resolveu casar-se em segundas núpcias. E Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalhados em casas diversas. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos. Dona Cidália abraçou e beijou com ternura, perguntando: Meu Deus, onde estava esse menino com a barriga desse jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também, como o pássaro que sentia saudades do ninho perdido. A madrasta bondosa fitou bem nos olhos e indagou: Você sabe quem sou, meu filho? Sei sim, a senhora é o anjo bom que a minha mãe falou. E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que o Chico seguiu sua segunda mãe até a morte. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Rondeí Esteves, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Perda de Entes Queridos.
Hoje vamos conversar sobre a perda de entes queridos, certamente um assunto que interessa a todos nós. Para conversar conosco, temos aqui Roneir Esteves, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia. Seja bem-vindo, Roneir. Obrigado, Marli. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui participando desse programa e trazendo esclarecimento sobre um assunto tão importante, que é a perda de entes queridos. Roneir, muitos se perguntam, a morte será o fim de tudo? Existe vida após a morte? O que podemos responder a essas pessoas? Marli, quando nós paramos para pensar e acreditamos na morte como um fim de tudo, Deus não criaria o ser humano como uma criatura tão perfeita e também a alma como algo sublime, como a essência maior de todos nós, para que acabássemos numa destinação de céu ou inferno ou do nada. Claro que a morte não é o fim de tudo. A morte representa o fim do corpo material, mas não tenhamos dúvida, e Emmanuel nos lembra que nós perdemos apenas o corpo material e nos resta neste momento o corpo espiritual ou o perispírito. Então, morrer é como se mudássemos de uma cidade para outra. Estamos mudando do plano, estamos deixando o plano material para retorno à pátria espiritual. É claro que levando em nossa bagagem toda a nossa carga de virtudes ou defeito que conquistamos nessa existência. Roneir, o nosso querido Mestre Jesus nos afirma no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, que é o cristianismo redivivo, nos afirma que a vida continua após a morte. Baseando nessa crença e nesta afirmativa, como se dá o processo do desencarne? É da mesma forma para todos? Olha, se você me permite, eu vou recorrer às obras de André Luiz, e ele trata muito da vida no mundo espiritual. Nós podemos lembrar aqui do livro Os Mensageiros, em que trata, por exemplo, em um dos capítulos, em um caso da desencarnação de Fernando. E lá nós podemos perceber claramente que a morte não é igual para todos. Isso dependerá de quê? Se nós estamos mais vinculados à matéria ou não. Aquele que já se encontra num estágio mais desmaterializado, mais desvinculado, aquele que buscou o seu processo de transformação, de reforma íntima, certamente esse terá uma tranquilidade maior, ou seja, dará menos trabalho no seu processo de desencarnação. E no caso específico que estamos falando, de Fernando, esse foi um caso que deu muito trabalho. Por quê? Porque era uma pessoa ainda muito vinculada às questões materiais, à vicissitude. Então, por esse motivo, a mãe recorreu a espíritos amigos para que o ajudassem no seu processo de retorno à pátria espiritual. Teve muitas dificuldades para realizar o que nós podemos denominar de processo cirúrgico, porque na verdade tem que ser um especialista tratando de uma situação tão grave como essa, que é o processo de desencarnação. Mas em contrapartida, se formos buscar lá no livro Voltei, de psicografia de Chico Xavier, nós observaremos também que irmão Jacob já teve um processo de desencarnação um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Porque, pelo que construiu enquanto esteve em vida, ele teve o amparo dos espíritos amigos e teve um processo mais tranquilo, em que, ao desencarnar, ao retornar, ao se cortar o cordão fluídico, ele foi recebido no plano espiritual por parentes e amigos que o acolheram. Então, podemos dizer que o processo é diferente, desde que estejamos vinculados ou não à matéria. Roneir, como é a vida no plano espiritual? Existem semelhanças com a nossa vida aqui na Terra? Total semelhança. E eu pediria para aquele que já pôde assistir ao filme Nosso Lar, ele perceberá que a vida no plano espiritual, lá nós estamos falando de uma cidade, de uma colônia no plano espiritual, com o propósito de socorrer, com o propósito de levar esclarecimentos a todos aqueles que regressam à pátria espiritual. Podemos observar que lá existem toda uma organização, toda uma estrutura, com 6 ministérios cuidando de, vamos dizer assim, das suas áreas específicas. Então ali a gente percebe que as pessoas trabalham, têm a sua casa, têm a sua família, podem namorar e podem casar. Então daí a gente percebe uma grande analogia do mundo material
ou seja, do nosso planeta aqui, com o mundo espiritual. Significa dizer que a diferença se dá pela densidade da matéria. Ou seja, é claro que no mundo espiritual a matéria ela é menos densa, mais rarefeita, semimaterial, enquanto aqui nós lidamos ainda com essa matéria densa como a do nosso corpo físico. Rony, é possível nos comunicarmos com os desencarnados, aqueles que já nos antecederam, retornando já para o plano espiritual? Nós destacaríamos alguma forma que possibilita essa comunicação com o mundo espiritual, com os nossos irmãos desencarnados. Por exemplo, o trabalho mediúnico realizado na Casa Espírita é uma forma de comunicação com os nossos irmãos encarnados. Ali nós temos a oportunidade de, através do instrumento que nós vamos denominar aqui de médium, ele vai se estabelecer como um ponte de comunicação com o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Ali nós temos a oportunidade de receber muitas mensagens, de receber alertas, de receber direcionamentos de trabalho na Casa Espírita. Essa é uma forma de comunicação. Temos outras? Claro que temos outras também. Por exemplo, o desdobrar no momento do sono é uma forma também de comunicarmos com o mundo espiritual? Certamente que sim, porque os espíritos amigos nos esclarecem que, quando nós desdobramos no momento do sono, nós saímos. O nosso perispírito fica ligado apenas por um cordão fluídico, ele sai a trabalhar no mundo espiritual. Significa dizer que nós temos a oportunidade neste momento de quê? De trabalharmos, de participarmos às vezes de cursos no mundo espiritual, de participarmos de orientações no mundo espiritual e podemos e não poderíamos deixar de esquecer uma comunicação em que todos nós conhecemos, que é, por exemplo, através da mediunidade, da psicografia. E aqui nós temos o exemplo de Chico Xavier, que tanto possibilitou essa forma de comunicação, trazendo-nos tantas mensagens de consolo, a tantas mães, de esclarecimento. Então, essas nós poderíamos destacar como formas de comunicação com o mundo espiritual. Rony, então, quando nós sonhamos com algum ente querido que já desencarnou, é sinal, então, que nós nos encontramos com ele e que podemos ter recebido conselhos, orientações e que às vezes não nos lembramos perfeitamente, mas é sinal que estivemos em contato com eles. Mali, certamente, de uma forma geral, sim. Nesse momento em que nós nos desdobramos, é uma forma de estarmos também em contato, em comunhão com os nossos espíritos amigos. Quando você realizava a pergunta, eu estava me lembrando aqui, por exemplo, de André Luiz, quando teve a permissão de retornar em seu lar. Lembra, já estava no mundo espiritual e aí, com muita ansiedade, ele aguardava esta oportunidade. Uma das filhas dele, se não me falha a memória, naquela ocasião, ela se manifestou dizendo que estava pensando muito no seu pai, naquela ocasião, naquele momento. O que significa? Significa que, de certa forma, esse contato já havia se estabelecido através do momento do sono. Então, às vezes, quando você acorda, desperta no outro dia e diz, poxa, estou pensando tanto em fulano, e às vezes esse ente querido já desencarnou, poderá ser que, no momento do sono, tiveram a oportunidade de se reencontrarem. Por quê? Fazemos parte de uma grande família, que é a família espiritual. E temos também a nossa família consanguínea, biológica. Essa faz parte da nossa grande família. Então, nós não perdemos os nossos entes queridos, mesmo que estejam no mundo espiritual, eles estão constantemente do nosso lado. E no sono é uma forma de estarmos em contato com esses irmãos. Rony, aqueles que já nos foram tão caros nessa nossa existência, poderão voltar, poderão estar ao nosso lado em existências futuras? Eu acabei de dizer, Marli, fazemos parte de uma grande família e somos almas compromissadas uns com os outros. É claro que essa relação, essa convivência, ela não se desfaz apenas numa existência. Faz-se necessário que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos, com o propósito de repararmos, de resgatarmos e com o propósito, às vezes, nessas relações, de implantarmos definitivamente o amor. Então, para isso, eu me lembrava aqui do livro Renúncia de Emmanuel e Chico Xavier. Tem um caso lá de Antero de Oviedo. Ele, nessa primeira oportunidade reencarnatória, não soube aproveitá-la muito bem. Aconteceu que ele desencarnou e, na mesma existência, estamos falando de Alcione,
na mesma existência, ele teve a oportunidade de voltar como filho de uma serva de Alcíone. Lembrando que, naquela época, pela circunstância e por ter nascido com deficiências físicas e por ser filho de escravo, ele não podia estar com a sua mãe. Sendo assim, Alcíone o adotou. Lembrando que dentro de um planejamento divino, o que acontecia naquele momento? Na verdade, ele estava retornando ao mesmo lar e estamos falando de uma mesma existência de Alcíone. Então, sendo assim, imagina em uma outra existência. Esses espíritos comprometidos uns com os outros, terão a oportunidade de viverem várias reencarnações, com o processo de reparar uns com os outros. Ronei, nós queríamos nos lembrar de um livro chamado Crianças no Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos relata um conjunto de cartas que esta criança, um dos irmãos, que perdeu a vida num acidente de trânsito, foram 3 irmãos que desencarnaram, Ronei. E a mãe e o pai ficaram completamente desesperados porque não sabiam o que estava acontecendo, achavam que tinham perdido seus filhos para sempre. E neste livro é um conjunto de cartas em que o irmão mais velho relata para sua mãe a condição em que ele chegou no mundo espiritual, as escolas que ele foi recebido no mundo espiritual, o carinho, a atenção, a assistência com que ele foi atendido pelas professoras. Existem escolas voltadas para as crianças que têm um desencarne prematuro, e foi um livro altamente consolador. Eu acredito que não apenas para estes pais que tiveram a certeza de que seus filhos estavam vivos no mundo espiritual, mas também para todos nós que também possamos passar por esse problema, por esse drama, e que realmente é uma dor muito grande, mas nós podemos ter certeza de que realmente a vida continua, e este livro é uma das provas de que nós podemos ter a certeza que eles continuam ao nosso lado, continuam vivendo, sentindo, pensando e estando vibrando pelo nosso reencontro que com certeza virá. Ronei, nós queremos tratar agora sobre um assunto, o que é a campanha A Vida Continua. Enquanto você falava, Marli, sobre esse livro da FEB, Crianças no Além, eu me lembrava que teve um ano, há uns 2, 3 anos atrás, uma das aulinhas que nós utilizamos no processo de evangelização foi exatamente essa. O que é a campanha educativa A Vida Continua? É um trabalho que várias casas espíritas de Goiânia se organizam, para que no dia de finados, no dia 2 de novembro, nós possamos estar realizando uma tarefa, 7 cemitérios na grande região metropolitana de Goiânia. É claro que antecede a esse trabalho todo um planejamento, toda uma organização, porque muitas atividades são realizadas nesse dia. Nós até costumamos dizer que nós transferimos o centro espírita para dentro do cemitério. Vamos dar exemplo aqui de algumas atividades que nós desempenhamos. Nós temos o trabalho de divulgação de mensagens. Um grupo de trabalhadores, já com a mensagem devidamente selecionada, falando sobre essa temática, imortalidade da alma, eles têm nas adjacências, ali à frente do cemitério, fazem a distribuição da mensagem. É claro que naquela mensagem tem também o carimbo das casas espíritas, porque caso haja alguma necessidade de socorro, caso aquela pessoa necessite fazer contato com uma casa espírita, está à disposição. Nós temos esse próprio grupo também se responsabiliza pelo trabalho de exposição de faixas, com frases que possa consolar, que possa esclarecer também. Temos também um grupo de jovens. O grupo de jovens, eles vão tratar dos cultos. Os cultos que são realizados nos túmulos e nos velórios. Ali existe um grupo que vai chegar, vai tocar um violão. As músicas também são previamente selecionadas e que tratam também do mesmo assunto e vão ter a oportunidade de realizar o culto no velório, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E além disso, nós podemos também andar pela área interna do cemitério, em que teremos a oportunidade de realizar o culto nos túmulos. Temos aulinha com as crianças, conforme ele falava há pouco, Marli. É um fato assim que chama muita atenção de quem transita pelo cemitério, porque você ter uma atividade com uma criança, e é importante, me lembro, como falava no início, no ano em que utilizamos esse tema em formas de álbum seriado, você pode utilizar também pranchas, porque temos que adaptar a realidade do cemitério. Nós dávamos essa aulinha
E 2 crianças, depois de assistirem essa aula já por algumas vezes, porque vinham, paravam ali na salinha, no cantinho da criança, em que tinham a oportunidade de assistir essa aula, né? Ela nos confessava que há 2 dias atrás havia perdido seus pais num acidente automobilístico. Nós ficamos emocionados com aquele depoimento, porque certamente, imagina para aquela criança a importância que foi ter recebido aquela alma, uma vez que lidamos com espíritos velhos em corpos infantis. Então, isso é muito importante, o despertar, o consolar e esclarecer essa alma, mesmo que esteja numa tenra idade. Temos outras atividades também, tem um grupo que tira a fotografia, temos... O grupo de triagem, né, Ronier? Temos o grupo de triagem, o grupo da assistência. Às vezes algumas triagens são realizadas naquele momento. Nós locamos ou pedimos uma tenda, que tem que ser uma tenda grande, né? Armamos essa tenda e ali nós podemos realizar o grupo de triagem. E percebe-se que muitas pessoas chegam, às vezes até desequilibradas, porque nesse dia é um dia de muito choro, é um dia de muita lamentação. E quando a pessoa chega à tenda, tem a oportunidade de conversar com o triador, ou quando ela chega à tenda, lembrando que ali também nós temos um grupo de palestras para adultos. Então, naquela ocasião em que realizamos essas palestras para adultos, esses irmãos também são esclarecidos. E são atendidos, né? São atendidos. Roneir, como os espíritas e as casas espíritas, Roneir, podem participar deste trabalho? Nós temos um grupo de divulgação que convida as várias casas espíritas de Goiânia para que possam conosco realizar toda essa tarefa. Então, nós estamos presentes em todos os cemitérios da Grande Goiânia e as casas espíritas podem tranquilamente se dirigirem, por exemplo, aos cemitérios, aos grandes e principais cemitérios da cidade, que lá estamos identificados com crachá, um grupo muito grande onde tem uma tenda e que terá certamente a atividade que ele poderá realizar. E aquele que quiser implantar essa atividade na sua casa, também nos procure. Nós vamos passar aqui o e-mail, açãoespírita@yahoo.com.br, sem tio e sem C cedilha, porque aí nós forneceremos mais informações. Roneir, nós queremos agradecer a sua participação. Você que gostaria de ter mais informações sobre este tema, acesse o site www.ocentroespirita.com. Muita paz e que Deus nos abençoe. Você ouviu a entrevista com Roneir Esteves, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Perda de Entes Queridos. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. O uso de bebidas alcoólicas está associado a 3 milhões de mortes no mundo todos os anos, sendo que o uso do álcool aumenta a chance de morte por cirrose hepática, pancreatite, câncer de laringe, violência, acidentes e muitas outras coisas. No Brasil, há cerca de 15 milhões de dependentes da bebida alcoólica, e a metade dos usuários iniciaram o uso antes dos 12 anos de idade. Não seja mais um. Álcool, nem uma gota. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda.
Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Enquanto a multidão, do lado de fora, orava, ao tempo que se ofereciam os perfumes, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, conservando-se de pé à direita do altar dos perfumes. Vendo-o, Zacarias ficou todo perturbado e grande temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho, a qual porás o nome de João. Exultarás com isso de alegria, e muitos rejubilarão com o seu nascimento, pois que ele será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida alguma que possa embriagar. Será cheio de um Espírito Santo, desde o seio materno. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 10 a 15. Caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Zacarias disse ao anjo: Como me certificarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada? Respondendo, disse-lhe o anjo: Sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova.
desde agora vais ficar mudo e não poderás mais falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não haveres crido nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 16 a 20. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Coragem. Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem. Serve e segue. Deus nos sustentará. Emmanuel. Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 6 a 11, abordando as causas anteriores das aflições. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Segundo Allan Kardec, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem,
outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são um amparo da família. Podemos citar ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Também tem as deformidades, a idiotia e tantas outras questões. Realmente, Murilo, os que nascem nessas condições certamente nada terão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê desta comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, inclusive na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses, Murilo, que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam, inclusive, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Mas é importante ressaltar, Regina, que por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, ora, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não fizemos na presente vida, certamente teremos feito noutra. É uma alternativa, Regina, que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Dessa forma, Murilo, Allan Kardec esclarece que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelos procedimentos de seus filhos. Ainda segundo Allan Kardec, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, Júlio, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se levar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que ele tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. E quanto ao esquecimento do passado? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, meus irmãos. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então até mesmo exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Bom, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais,
Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Nós sabemos disso, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, provavelmente o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Exatamente, Regina. Allan Kardec nos esclarece que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se, concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo. E caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.